Finalmente vou gravar um vídeo que me pedem há muito tempo, que é sobre os 4 arquétipos. Existem muitos arquétipos, mas os 4 principais arquétipos do nosso ciclo menstrual, do nosso ciclo de todo mês. Cada vez mais eu me apaixono por ser mulher, me apaixono pelo meu sangue, pela minha menstruação e finalmente resolvi gravar aqui o vídeo para você. Não sei se você é uma das pessoas que me pede e que quer muito ver esse vídeo, mas olha, mesmo que você não se interesse a princípio por esse assunto, o meu ponto aqui nesse vídeo não é ficar falando em si, de menstruação e tal, mas de que você tem que gostar. Não, nada disso. Também não vou ficar fazendo uma apologia a isso, não. Mas o principal é que quando a gente começa a aprender mais sobre o nosso ciclo e a respeitá-lo, a gente ganha muito mais qualidade de vida, mais leveza, mais harmonia, mais energia, mais foco, mais produtividade. É muito bom. Então, eu espero que com esse vídeo você aprenda mais sobre o seu ciclo, se você é uma mulher que menstrua. Isso também serve para outras mulheres que não menstruam, mas aí isso vai ficar para um outro vídeo. Mas assiste até o final que eu acho que você vai gostar muito. Aqui eu vou trazer os 4 arquétipos principais do nosso ciclo, que são a donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã. Cada arquétipo corresponde a uma fase do nosso ciclo. Vamos ver. Então, primeiro a gente começa com a fase da donzela. A fase da donzela, que é a queridinha de todo mundo, né? Que a nossa cultura, a nossa sociedade em geral aprecia, é a preferida, mesmo que não saiba, né? Mas é a preferida. Por que isso? Vou dar alguns exemplos reais para vocês se identificando e pensando na sua própria história. Durante muito tempo, euzinha aqui amava a fase da donzela, mas queria que a fase da donzela fosse o mês inteiro. Então eu não conhecia isso, eu não conhecia muito bem o meu ciclo, aliás, não conhecia nada do meu ciclo e não acabava desrespeitando o meu momento, de cada semana mesmo, tá? Então, vamos falar um pouquinho da fase donzela. Na fase da donzela, a gente fica naquela energia. Inclusive, eu estou aqui, ó, na minha fase donzela, então tô gravando o vídeo, é excelente para gravar, é excelente se você tem um trabalho com muita comunicação ou de vendas, uma boa fase para você botar nesse momento também. É um bom momento para você colocar essas atividades. Por quê? A gente fica com mais energia, com mais disposição, com mais ânimo, a gente se acha mais bonita, a gente também fica mais leve, fica mais divertida, fica mais aberta assim, no sentido de troca mesmo. E é uma fase que é muito produtiva, porque a gente fica com vontade de fazer, fica com vontade de agir, então a gente vai pra academia, quando pode ir pra academia, né, tirando quarentena, ou a gente faz exercício na sala de casa mesmo, ou a gente se arruma bem, quer se vestir, às vezes quer botar um batom vermelho e tal. Ela corresponde à fase da lua crescente. Então, tá vendo? A gente tá, ó, crescendo, tá indo pra fora, tá indo assim, ó, se mostrar. Então, essa fase é geralmente muito apreciada pelas mulheres, pelos homens também, e é uma fase que é muito valorizada na sociedade, por conta dessa questão da produtividade, da ação, do fazer, do construir e tal, que é muito bom e é muito importante mesmo. Essa é uma fase onde a gente fica mesmo com a sexualidade mais ativa e a gente se sente muito bem com a gente. Ok, passada essa fase, essa fase é pré-ovulação. E aí vem a próxima fase, que é a fase da mãe, que é a fase da ovulação. Nesse momento, a gente também se sente bela, a gente se sente bela não só pra gente, mas pros outros. Nesse momento, a gente continua sentindo, assim, esse bem-estar, essa confiança, essa energia muito gostosa. Só que aqui tem um bem-estar diferente. Enquanto na fase donzela a gente tá muito a gente com a gente, na fase mãe, a gente vai muito assim, a gente com o outro. Tem um cuidado, um autocuidado, mas também tem muito um cuidado com o outro. E rola mesmo uma vontade de maternar, uma vontade de ser carinhosa e amorosa com as outras pessoas. Então é uma fase que é muito boa para troca, para as relações. É uma fase que é muito boa assim para o amor fluir mesmo, as relações ficam mais fluidas, ficam mais leves, a gente está mais aberto para as relações também, é muito gostosa também essa fase, parecida, assim, um pouco parecida com a fase anterior, mas nesse sentido muito de mais
cuidado, maternar, amorosidade com o outro também. Tem uma coisa e essa fase corresponde à lua cheia, então a gente tá cheia, né, a mãe, então ela tá cheia, tá, ó, transbordando. É uma fase excelente para olhar para as relações de frente, para curar as nossas relações, aproveitar, por exemplo, para olhar com amorosidade para alguma questão que esteja acontecendo na relação, na sua relação com uma pessoa, com outra pessoa, enfim, relações em geral, é muito boa para isso. Só que, então a gente está falando da menstruação. E a menstruação a gente fala que é a nossa lua interna, né? Tanto que essa fase, a fase da mãe, corresponde ao período da ovulação, certo? Que corresponde, que eu falei, à lua cheia. Só que isso é a lua dentro da gente, mas tem uma lua lá no céu, né? Então, pode ser que a lua no céu também esteja cheia, mas pode ser que a lua no céu esteja nova, ou minguante, ou crescente, enfim. E a lua lá fora também influencia a gente. Então, não é uma regra, porque eu tô na minha fase mãe, eu tenho que estar na doação, na expansão, na amorosidade com os outros. Por quê? Porque pode ser que a lua que esteja lá fora tá te pedindo para estar mais para dentro, para estar mais recolhida, menos troca, menos cuidado com o outro, mais com você. E isso influencia, claro. Então, pode ser que nesse período, dependendo de como tá a lua lá fora, você queira se doar mais para os outros ou queira ficar mais quietinha mesmo, se doando para você, se cuidando, mas mais recolhida. E tá tudo certo, não tem certo nem errado, na verdade, assim, é como é, né? E a gente aceita como é, tá? E pode ser que a cada mês seja diferente, depende do seu ciclo também. Beleza? Então, essa é a fase da mãe. E aí vem a próxima fase, a fase da feiticeira. Eu, antigamente, como eu já disse aqui pra você, amava a fase donzela, né? Então, eu queria estar sempre, ou a mãe. Então, eu queria estar sempre nessas fases. Mas eu nunca queria estar na fase feiticeira e anciã. Porque hoje é totalmente diferente, hoje eu sei quando eu tô nessa fase, eu percebo ela chegando antes dela chegar de fato, começo a fazer já o meu, eu brinco, né, arrumar minha malinha, pegar minhas coisinhas e ir pra dentro. É claro que a gente vive em sociedade, a gente não vai pro meio do mato, se esconde 2 semanas por mês, né, não dá. Mas ainda assim dá para ter certos cuidados, que eu vou falar nesse vídeo ainda já já. Então eu vou me cuidando para respeitar esse momento. Então, sobre a feiticeira. Essa é a fase do pré-menstrual, que as pessoas dizem, né, a TPM. E geralmente quando se fala em TPM, eu não sei qual é a sua ideia, mas para mim, TPM, por muitos anos, eu fiquei menstruada pela primeira vez com 12 anos. Então, assim, tenho 31, são muitos anos menstruando. Então, por boa parte da minha vida, né, um bom tempo da minha vida, eu pensava que TPM era uma coisa muito ruim, muito desconfortável, muito chata, muito difícil. Hoje eu ressignifiquei muito isso. Hoje eu vejo TPM como tempo para mim, né? Então foi até algo que eu aprendi mesmo nessa questão de autoconhecimento, de busca alguns anos atrás, e eu nunca mais esqueci. E principalmente depois que eu comecei a mergulhar um pouquinho mais, botar o meu pezinho no sagrado feminino, nossa, assim, isso mudou muito, eu ressignifiquei muita coisa. Por quê? A fase da feiticeira é quando a gente começa a ir mais para dentro, então a gente começa a sentir um chamado para o recolhimento, só que às vezes é meio difícil perceber, por isso que é bom fazer, depois eu vou recomendar também, junto com as sugestões que eu der no final do vídeo, algumas práticas, inclusive o calendário, a mandala lunar ou um calendário menstrual, enfim. Porque aí você vai percebendo que às vezes é difícil. A lua lá fora tá uma lua assim super te pedindo para ir para fora, mas a sua lua interna tá super te pedindo para ir para dentro. Então às vezes é meio desafiador. Mas aí com o autoconhecimento você vai aprendendo a lidar com isso, com acolhimento, com amorosidade, tá? Então assim, a feiticeira, ela pede um recolhimento, você já vai sentindo que vai ficando mais assim quieta, mais para dentro. Ela traz com ela também uma questão das sombras emergindo, das sombras vindo à tona. Então, por que isso acontece? Porque na fase da feiticeira, a gente brinca, né? No sagrado feminino, as máscaras caem todas e a verdade está vindo à tona. Então, é aquele momento que a gente está se preparando para sangrar e é aquele momento que a gente está muito agente, né? Muito crua. E é uma... Por que feiticeira? Imagina a gente com um caldeirão mesmo. É uma
fase que tem muito poder, que tem muita magia. Só que enfim, todo o patriarcado e toda uma construção de séculos onde a bruxa, né, é uma coisa ruim, a nossa magia será algo ruim, a gente acabou se perdendo muito da beleza dessa nossa magia, da beleza dessa nossa própria alquimia do feminino, tá? E a gente acaba, quando essas sombras vão emergindo, a gente acaba olhando para isso como se fosse errado, ou como se fossem defeitos, ou como se fossem coisas ruins, ou como se fosse negativo. Então, até assim, já fica o meu convite aqui para você no seu próximo mês, na fase da feiticeira, experimenta como é para você olhar com amor para cada sombra que vai emergindo. Bru, mas como assim sombra? Depois a gente pode fazer outro vídeo sobre isso, e você pode até fazer as práticas de meditações e hipnoses que tem sobre sombras e você vai compreender melhor na prática, até experimentando. Mas basicamente aquilo que é difícil olhar e que é difícil de estar assim no meu consciente, fica ali escondido. Mas em algum momento, e geralmente nessa fase da feiticeira, aquilo sobe para quê? Para que eu possa olhar, curar, integrar, depurar mesmo e seguir em frente, mais leve, mais livre, mais eu. Só que muitas vezes a gente tem tantas ideias e julgamentos sobre isso vindo à tona, e realmente como é desconfortável, porque a gente não aprendeu com o tempo a lidar com essas emoções, né? A gente aprendeu que a gente tem que perseguir emoções boas, né? Querer sempre estar bem. E não se permitir sentir qualquer coisa que seja uma tristeza, um dia que a gente está muito exausta, um dia que a gente está cansadinha, um dia que a gente está com raiva. E aí essas coisas vão ficando ali guardadas. E quando elas vêm à tona, a gente não sabe lidar. Então, nesse momento da feiticeira, essas coisas vêm à tona para que a gente possa ter uma nova chance de curar, de integrar algo nosso. E quando eu falo curar, veja, não é curar porque tem algo errado e tal, e você tem que curar para se consertar, não. É num sentido de aquilo estava de fora, estava excluído, ainda está sendo excluído. E cura num sentido de terapêutico mesmo, num sentido de integrar, olhar, reconhecer como parte, aceitar, transmutar, transformar, ressignificar. Faz sentido? Tá? E aí, essa fase da feiticeira, ela tem então essa magia muito linda que nos convida para uma integração, né? Para a gente olhar que partes nossas a gente não está aceitando, que partes a gente julga como feias ou erradas, que partes no outro, nos coleguinhas, a gente está julgando porque na verdade a gente não quer ver ou reconhecer que existe na gente. E assim vai. Então, é uma fase assim para o autoconhecimento. Nossa, todas são importantes, mas eu sinto que para o autoconhecimento, essa é a fase principal. É a que mais me ajuda também no meu processo. E uma fase que antes eu detestava, virou uma das fases mais importantes. E tem uma coisa muito linda nessa fase, que corresponde, inclusive, à nossa lua minguante, né? Ela corresponde à lua minguante, ou seja, a gente está minguando. É justamente que essa fase traz nela um potencial criativo muito grande, traz nela uma possibilidade de criação e cocriação assim enorme, muito, muito grandiosa. Justamente feiticeira, né? A bruxa, a gente está ali fazendo nossa alquimia, imagina, mexendo o nosso caldeirão. Então, por incrível que pareça, é a fase onde eu sinto uma super inspiração. Os textos que geralmente talvez você goste no meu Instagram, né? Os textos mais curtidos, são geralmente, já percebi, os textos que eu escrevo no meu momento da feiticeira, né? Não é uma boa fase para eu gravar. Eu procuro, assim, gravar só se eu estiver muito enrolada no meu planejamento, o que, como boa capricorniana, é difícil de acontecer, mas acontece, é claro, às vezes. Mas assim, eu procuro deixar para gravar sempre na fase donzela, que é a fase que eu tô hoje, inclusive, né? Eu comentei. Mas para escrever, para ter intuição, para me conectar com algo maior, a fase da feiticeira, ela é excelente. Só que nessa fase, se você tentar manter o ritmo que você estava nas fases anteriores, ser super produtiva, fazer coisas correndo,
malhar tanto quanto você malhou antes, dançar tanto quanto você estava dançando antes, e ser a que faz e acontece, e esquece. Você vai acabar se enrolando e o seu próximo ciclo, ou seja, o próximo mês da sua lua, provavelmente você não vai ter a mesma disposição e a mesma produtividade e um super ânimo quando chegar na fase donzela. Por quê? Porque nas fases em que você estava tendo um chamado para se respeitar, respeitar seus limites, ficar mais calma, mais tranquila, dormir um pouquinho mais, descansar um pouquinho mais, você está tentando ser super produtiva, lá você vai acabar assim, pagando preço, porque tudo na vida tem preço. Então você vai acabar pagando o preço disso, vai ter suas consequências, né? Então fica esse convite assim para você refletir também que o que você acaba fazendo e se respeitando nessa fase e na próxima que eu vou começar a falar já já, você vai acabar ganhando lá no próximo mês. Olha que ótimo, que maravilhoso. Essa para mim é uma das coisas que assim mais me ajudou a querer continuar e a querer observar mais meu ciclo, fazer meu calendário. Por quê? Porque eu percebo que tem ganhos assim muito práticos, muito reais. Tanto é gostoso e prazeroso quando eu me respeito no dia, mas eu vejo que também tem outros ganhos no mês, nos meses, em um ano inteiro fazendo isso, percebe? Agora também é interessante, já que geralmente essa fase é onde as pessoas têm dor de cabeça, começa a sentir um pouquinho de cólica, ou tem dor, ou os seios incham e doem, ou dói as pernas, eu sinto um pouquinho de dor na base da coluna e atrás das pernas, né? Um pouquinho de dor nas batatas da perna e tal. O que acontece? Antes eu sentia muito mais dor. Hoje eu sinto bem pouquinho e às vezes tem mês que eu quase não sinto. E eu já percebi, e é muito comum a gente perceber isso no sagrado, à medida que a gente vai se conhecendo mesmo mais e se aprofundando nisso, a gente vai ficando atento, né, para o nosso ciclo, que é o seguinte: se você essa energia da feiticeira não é uma energia serena, assim, não é uma energia assim super fofinha, super calma, good vibes. Não, ela é uma energia bem assim, até o Dudu brinca, né, meu esposo, meu marido, caso você não saiba, ele brinca assim, né, e pronto, tá na feiticeira, tá na bruxa e tal, agora vamos que vamos. Porque, tipo, é a hora que a verdade vem à tona, que a gente fala mesmo que pensa, mais ainda do que no restante do mês, para quem já vive essa verdade, fala sempre, né? Mas mais ainda, eu brinco que a gente tá, assim, quase chegando o sangue pra gente esfregar na cara, sabe? Então, tipo, é uma fase onde é comum que a gente sinta mesmo mais uma energia quente, uma energia mais intensa. Só que a gente precisa colocar essa energia para fora, a gente precisa expressar. Às vezes você não vai estar super animada para fazer sua aula de boxe 1 hora. Mas se você fizer 5 ou 10 minutos, você já conseguiu movimentar essa energia. E isso é o mais importante nesse dia. Às vezes você nem vai fazer a aula, mas você pega uma cartolina e faz um super desenho, ou você gosta de pintar e você pega suas tintas e pinta qualquer coisa assim que der na telha, sem se preocupar muito em ser produtiva ou fazer um desenho certinho. Enfim, o que é mais importante para você ter menos sintomas físicos, né, e sintomas dolorosos principalmente, é você expressar toda essa energia, todo esse potencial criativo, ele precisa ir para algum lugar. E se você retém, tentando ser super produtiva e tentando não ser estressada e tentando não se irritar e tentando, você acaba, na verdade, só criando mais daquilo e 1 hora acaba explodindo. Às vezes com outro e às vezes numa dor, numa cólica forte, numa super dor de cabeça, numa enxaqueca, numa dor nas pernas e assim vai. Então fica esse outro convite. Começa a observar no seu dia a dia, nos próximos meses do seu ciclo, justamente quando você começa a expressar esse potencial criativo e usar isso, colocar isso para fora, como os seus sintomas muito provavelmente vão acabar diminuindo. E isso aconteceu comigo, sou prova disso com várias amigas minhas também. Então é muito interessante a gente perceber na prática, né, o que eu tô falando. Então experimenta aí também. Nessa fase, a sexualidade também costuma ficar mais ativa, mas é uma sexualidade até mais selvagem do que a da fase da donzela. E aí, vamos para a próxima fase, que é a fase da anciã. A fase da anciã é justamente a fase da menstruação, então é quando o seu sangue desce, né? E ela corresponde no céu à lua nova. Então, o que está acontecendo no seu corpo? O óvulo não foi fecundado, então agora ele vai sangrar. Então, ali, percebe que é um momento de saída, de liberação de algo? Essa fase também chama um acolhimento maior.
também pede um recolhimento, também pede para a gente ficar mais interna, mais quietinha, se perceber, se respeitar, respeitar os próprios limites. Provavelmente você já percebeu que quando você está menstruada, você não faz aquela super aula de dança, ou você não vai super para academia se achando maravilhosa e malha, pega pesado, ou você já percebeu, por exemplo, que o seu trabalho, o rendimento não é igual a de outras fases, não é isso? Provavelmente, se você estiver atento. Se você não estiver muito atenta para essas coisas, provavelmente vai ser difícil. Eu mesma comecei a perceber só depois que eu comecei a olhar para o feminino, comecei a olhar para o meu ciclo. Mas tudo bem, se você está aqui, já está assistindo o vídeo até agora, então provavelmente você vai começar a perceber isso sim. O que que acontece nessa fase? Geralmente é uma fase também muito intuitiva, de um potencial criativo muito grande, mas eu sinto que é uma fase de muita conexão, até com a espiritualidade, com o divino, seja com que você se conecta, com os seus mestres, com seus anjos da guarda, com Deus, com Jesus, com outros mestres espirituais para você, o que for. Mas é uma fase excelente para essa conexão, então é muito bom fazer meditações nessa. Em todas as fases é importante, mas nessa fase é muito bom você fazer suas hipnoses de conexão com o divino, tem aqui no canal, ou com seu anjo da guarda, também tem a hipnose de encontro com o anjo da guarda aqui. É muito bom para você orar, para você meditar, para você acender seus incensos, suas velas, respirar, ficar com você, ficar com essa energia, se conectar. Enfim, é maravilhoso para isso. E tem uma fase, tem uma coisa aqui, uma palavra muito linda que é referente a essa fase, que é o confiar. Nessa fase, a gente, como eu falei, o óvulo não fecundado, né, tá sangrando e tá levando algo. E isso que tá levando, e aí você já deve ter, talvez você tenha ouvido a expressão plantar a lua, né? Que é quando a gente pega o nosso sangue no copinho, se você usa um coletor menstrual, e você coloca nas suas plantas, você tá vendo que tem várias plantas, tem ali também, que não dá pra ver, mas assim, a gente vai devolvendo esse sangue pra terra. É uma prática que eu mesma ainda tô, como é que eu posso trazer, né? A palavra qual seria? Aprendendo, entre aspas, aprendendo, que é muito de aprender, na verdade é natural, mas assim, que eu estou experimentando como que é pra mim, sabe, mês que eu faço, mês que eu não faço, mas experimentando. Mas o principal é você perceber, mesmo que você não plante sua lua ainda, e tudo bem se você ainda não está aberto para isso, não experimentou, tranquilo, tá? Não tem que fazer nada aqui. Só são conhecimentos que você pode usar para sua vida ou não, você que sabe. Mas o principal é que nessa fase que está sendo liberado é confiar que o que aconteceu esse mês foi o que tinha que acontecer. É confiar que o que está sendo liberado é o que precisava ser liberado. É confiar que agora você vai começar a plantar, e a lua nova é excelente para esse plantio, e essa fase corresponde à lua nova, como eu falei antes. Então, é a fase onde você vai plantar o próximo mês. Então, é excelente você fazer uma listinha dos objetivos para o próximo mês, até de sonhos para o próximo mês, de coisas que você quer sentir, realizar, fazer, conquistar, ser acima de tudo, né? E é uma fase muito desse confiar no que foi e no que será, mas principalmente ficando presente com o que está sendo, que é nesse momento você ficar com a sua menstruação, você acolher, você se respeitar nela. E aí, como eu disse antes, o que a gente fez nesse ciclo inteiro, lá da fase da donzela até a fase da anciã, né? Então, se a gente aproveitou, né, o momento gostoso da donzela, cuidou e se cuidou da mãe e expandiu e criou, mas não só criou como construiu. Chegou na fase da feiticeira, a gente ficou mais no criar mesmo do que no fazer e no construir. A gente se conectou, a gente teve intuição, a gente expressou nosso potencial criativo, a gente deixou que as sombras viessem à tona e olhou para elas, mesmo que a gente tenha chorado e tenha sido difícil, mas agora a gente se sente mais leve, exatamente assim que eu tô me sentindo hoje, depois aí de 2 semanas bem desafiadoras, olhando para várias sombras, inclusive, vindo à tona, integrando e aprendendo e ressignificando e crescendo natural da vida, né? E aí vem a fase da anciã, e aí você pode plantar o novo com muita gratidão pelo que foi nesse ciclo. Só que se você não respeitou cada etapa, se você nem percebeu cada etapa, a chance de você ir para o próximo ciclo
mais cansada, mais ansiosa, mais exausta é enorme. E aí, para fechar, eu quero então te dar algumas dicas. Respeita cada fase. Mas como é que você vai fazer isso? Baixe um aplicativo de calendário menstrual ou imprime, na internet tem um monte disponível. Imprime a sua mandala lunar, bota assim no Google, né? Mandala lunar. E aí você vai encontrar lá vários modelos, você imprime e começa a fazer de acordo com as instruções dadas. Ou até você pode, eu fiz isso para esse ano e tá muito legal. Eu comprei a minha agenda desse ano que tinha várias coisas sobre numerologia, astrologia e também falava da lua e tal. E aí eu fui organizando dentro dessa agenda também a minha própria lua interna, né? Então eu tô colocando lá e aí eu vou percebendo. Eu tenho vários diários, então eu vou anotando também. Tem o diário das minhas emoções, tem o diário da vida, né? Do ano. E aí tem um diário também que eu falo sobre a minha menstruação e sobre o meu ciclo, e assim vai. Cada pessoa tem a sua forma. De repente, eu sou capricorniana, então eu adoro fazer essas coisas, mas você tem outra energia, você não vai gostar. Então é mais fácil para você ter um aplicativo e pronto. Ou de repente você gosta de colorir, aí você imprime a mandala e faz tudo coloridinho. Como você quiser. O principal é, se você quiser entrar mais fundo nesse assunto, comece a fazer esse calendário para você começar a perceber. Ah, olha como é verdade esse negócio da fase da mãe. Nossa, eu fico muito assim mesmo. Ah, nossa, olha como chegou a donzela e eu tô, maravilhosa aqui, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Nossa, feiticeira. E em vez de estar brigando com a TPM, tô aqui acolhendo que ela, na verdade, está trazendo mensagens, está trazendo sombras, está trazendo coisas que eu ainda preciso integrar. E aí você vai percebendo. Então, essa é a minha primeira sugestão. E a segunda sugestão é respeitar esses momentos e essas fases, depois que você já tiver um pouco mais de conhecimento sobre os seus ciclos. Então, ficam essas duas sugestões. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ficou enorme, tá uma aula praticamente. Mas ainda assim, espero que você tenha ficado até o final, tenha aprendido muito e não se esquece, deixa seu comentário depois de meia hora de vídeo quase, né? Então deixa seu comentário aqui embaixo me dizendo se valeu a pena, se você gostou desse tema. É a primeira vez, eu acho, que eu trouxe um tema mais do sagrado feminino, apesar de que ele faz parte da minha vida há bastante tempo, há, sei lá, mais de 2 anos e meio. Mas se você se interessa, se você quer que eu traga um pouquinho mais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu vou trazer com todo o prazer, porque realmente o sagrado tem mudado a minha vida. Tá? Então, fico por aqui. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrita. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. E a gente se vê na próxima terça-feira. Um super beijo. Tchau, tchau.